Pensem numa combinação de creme de confeiteiro com groselha, a harmonia que isso se transforma. É delicioso, um bolo fácil de ser feito, barato e tem um resultado incrível. Gostariam de aprender? Então, bem-vindos ao canal. Eu sou a Nana, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like e bora então aprender essa receita deliciosa. Daremos início agora à nossa massa, adicionando 4 claras de ovos grandes. Iremos bater essas claras até ficarem em ponto de neve. Assim que ficarem nesse ponto bem airado, vamos reservar essas claras, dando continuidade à receita. Agora então é só adicionar 2 copos tipo americano de açúcar refinado peneirado, 1 colher de sopa de baunilha, eu gosto de utilizar a baunilha escura, 4 gemas daqueles ovos grandes. Iremos bater até ficar uma mistura bem airada também, raspando a lateral para não ficarem gruminhos grudados. E assim que essa mistura clarear, estará no ponto para darmos a continuidade. Agora é só adicionar, junto com 3 copos tipo americano de farinha de trigo peneirado, 1 colher de sopa de fermento para bolo. Nós iremos alternar essa mistura com 1 copo tipo americano de leite. Então agora é só alternar um pouco da farinha com fermento e um pouco do leite. Daremos uma mexidinha. Iremos repetir esse processo até colocarmos então todos os ingredientes. Novamente, mais um pouco da farinha com fermento e mais um pouco do leite. Dando uma mexidinha. E agora é só bater rapidamente, não precisa bater muito para não desenvolver o glúten da farinha de trigo. Daremos uma batida rápida. E agora sim iremos misturar aquelas gemas que estavam reservadas. Só misturar bem, mexendo a espátula de baixo para cima para que as claras não percam a leveza, até ficar a mistura bem homogênea. E agora é só levarmos para assar. Essa minha forma tem 22 centímetros de diâmetro, eu untei com margarina e levei ao forno a 180 graus até ficar bem assadinha, principalmente o centro. Então não tenham pressa para assar essa massa, tá? Qualquer massa de bolo, na realidade, não tenham pressa para assar. Então forno 180 graus até ficar nesse ponto, bem douradinha. Darei início agora ao nosso creme de confeiteiro. Aqui nessa panela eu adicionei 1 litro de leite. Então o fogo ainda está desligado. No caso agora colocarei 100 gramas de amido de milho, ainda com o fogo desligado. Irei dissolver 100 gramas de amido de milho nesse litro de leite. Mas caso vocês queiram reservar um pouquinho desse leite e dissolver à parte esse amido, numa quantidade de leite menor, vocês até poderão. Então peguem um pouquinho desse litro de leite e dissolvam essas 100 gramas de amido de milho. Eu irei, como vocês viram, eu colocarei direto, né? Coloquei direto no litro de leite. Mexerei até dissolver bem, não ficar nenhum gruminho. Então, mexendo muito bem. E após esse amido estar bem dissolvido, eu irei adicionar as gemas, que são 150 gramas de gemas. Essas gemas, elas estão peneiradas. Aproximadamente uns 5 ovos vocês irão precisar. Ovos grandes, né? Gemas de 5 ovos grandes. Ou o suficiente para vocês verem que o nosso creme ficará bem amarelinho.
Então, mexendo bem, ainda com o fogo desligado, pessoal. Não se esqueçam. Vamos dissolver bem os ingredientes primeiro. 300 gramas de açúcar refinado. Eu não peneirei, como vai direto ao fogo, não tem a necessidade agora de estar peneirando. Então, 300 gramas de açúcar refinado e 50 gramas de margarina sem sal. Então, mexendo mais um pouquinho. E por último, iremos adicionar 5 ml de baunilha. Eu gosto de utilizar a baunilha escura. Então, 5 ml de baunilha. E agora sim, nós iremos ligar o fogo. Fogo baixo para não pegar o fundo, para não queimar. Mexendo sem parar. Ó, ligando então o nosso fogo, fogo baixinho. E vamos mexendo até engrossar e até cozinhar bem o nosso amido de milho. Já engrossou, mas ainda assim eu irei mexer mais um pouquinho para garantir que o nosso amido ficará bem cozido, sem aquele gosto de amido cru. Olha só como ele está bem amarelinho o nosso creme. Então, mexendo muito bem. Sem gruminhos, bem lisinho. Agora sim, nós iremos retirar dessa panela para que o nosso creme esfrie, para darmos continuidade ao nosso bolo. Então, mexendo mais um pouquinho. E agora, pronto para gelarmos o nosso creme. Retirei da panela, coloquei em outro recipiente, peguei um plástico culinário, apertei bem sobre o creme. Agora é só esperar a temperatura abaixar para colocarmos na geladeira até ficar bem geladinho, uma temperatura bem fria. Creme gelado, agora é só adicionar na batedeira, bater muito bem até esse creme ficar bem sedoso. Vocês verão a diferença que ficará. Então, batendo muito bem. Olha só a textura. Esse creme de confeiteiro, em combinação com a nossa calda de groselha, olha, é uma combinação maravilhosa. Vocês precisam testar essa receita. Olha só a textura. É muito sedoso esse creme. Vamos então agora fazer a nossa cobertura. Na batedeira eu já adicionei meio litro de chantilly bem gelado. Agora é só colocar 150 gramas de leite em pó e 150 gramas de leite condensado. Então vamos adicionando. Raspando bem com o pão duro. E agora faltará então a baunilha, que eu irei adicionar meia colher de chá de baunilha escura. Eu gosto de utilizar a escura. Agora é só batermos em velocidade mínima. Vamos bater, a hora que estiver um pouco airado, vamos dar uma raspadinha com um pão duro, com uma espátula. Às vezes fica leite em pó, leite condensado grudado aqui na lateral da bacia. Vamos dando uma mexidinha. Bateremos mais um pouco. Até o batedor começar a marcar a nossa cobertura de chantininho. Será o ponto, olha, está levemente marcado, não está muito firme, tá vendo que ele está escorrendo ainda
da espátula, então iremos bater mais um pouco. Mais um pouquinho já estará no ponto. Agora sim, ele está firme. Olha só como ficou bem marcado na hora que eu retirei o batedor. Cuidado para não deixar firme demais, senão ficará muito poroso. Olha só o ponto. Firme, porém bem aveludado. Agora sim, vamos finalizar o nosso bolo. Agora a calda de groselha é muito fácil. Vocês utilizarão para cada medida de groselha a mesma medida de água filtrada. Então pode fazer aos poucos, não precisa fazer de uma vez. A calda não precisa ir ao fogo, é só misturar. Então é essa medida, vocês utilizarão a quantidade que vocês quiserem, tá? Então eu cortei a massa do bolo em 3 partes. Forrei a mesma assadeira que eu assei a massa. Eu forrei com plástico, coloquei a primeira parte da massa e agora irei regar muito bem, sem excesso, pessoal. Vai apertando a massa para vocês verem a necessidade de colocar mais ou menos calda. Só de vocês olharem ela estando bem vermelhinha, sinal que ela estará bem regada. Então vamos umedecer muito bem, sem excessos, para não vazar depois nas laterais do bolo. Agora é só espalhar o creme, uma camada de creme. Espalhando agora muito bem. Em seguida, colocando mais uma parte de bolo, novamente regando. Novamente regando muito bem. Mais creme. Espalhando bem, e a última parte agora da massa, com a parte do corte para cima, para que a calda seja bem absorvida. Então, regando bem, cobrindo com plástico e levando por algumas horas na geladeira até desenformarmos. Agora sim, passando uma camadinha fina de chantininho e depois decorando a gosto, pessoal. A decoração é a gosto, no caso eu utilizei um bico pitanga. Mostrarei agora o corte para vocês. Olha só que lindo que fica. É delicioso esse bolo, pessoal. Vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem seu like. Nós sempre traremos receitas bem gostosas para vocês. Muito obrigada pela presença.